Na Argentina, o presidente Javier Milei advertiu os integrantes do Congresso que vai convocar um plebiscito caso o conjunto de medidas apresentado pelo governo no último dia 20 de dezembro seja derrubado. O documento apresentado por Milei, chamado de Decreto de Necessidade de Urgência, modificou ou revogou cerca de 350 normas. Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado. Porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Agora, vale lembrar aí que nesse caso, nesse pacotão de medidas aí anunciado por Javier Milei, muitas dessas medidas não podem entrar em vigor sem aprovação do Legislativo, né? Então, ele precisa de uma resposta aí dos parlamentares argentinos nesse momento. Pois é, Paula, mas aí é que está a questão que nós, no Brasil, podemos olhar como uma lição e tentar arrumar o que está errado também no nosso cenário político, porque quanto maior o Estado, quanto mais inchado, quanto mais onipotente, onipresente, menos poder o povo tem. E o Milei, ele foi eleito exatamente nessa concepção do poder do povo. Lembrando que o Milei foi eleito com cédulas de papel, contagem ali no mesmo dia, né? Na Argentina e o mundo ficaram sabendo que o Milei havia se tornado presidente da Argentina. Então, Paula, a questão é essa: será que o Congresso argentino, os legisladores argentinos, assim como os brasileiros, eles têm vontade de diminuir o Estado, deixar mais poder na mão do povo? É claro que é uma pergunta retórica, principalmente quando se trata do Brasil. Eles sabem que essa diminuição de ministérios, de secretarias, de penduricalhos, de cabides, isso tudo aos poucos vai retornando o poder de decisão para as mãos do povo. E o que o Milei quer fazer é exatamente isso. O que os argentinos terão que fazer é o que nós estamos fazendo no Brasil. O PL 2630, aquele da mordaça que o senhor Arthur Lira, já ele coloca aí de volta, né, no palco, para que a censura seja institucionalizada no Brasil, não passou, ainda não conseguiu concluir o seu caminho, porque o povo fez muita pressão. Então, os argentinos têm que entender e fazer essa pressão. Mas não dá certo, não adianta, é a mesma coisa. Se ficarmos pensando só dessa maneira, as coisas realmente não acontecem. Então, o Milei está dando a resposta exatamente a sua base, né, da campanha eleitoral, e foi eleito assim, na promessa de diminuição de Estado, né? Tanto que o vídeo dele cortando os ministérios, né, afuera, viralizou de uma maneira que até aqui nos Estados Unidos os americanos acharam espetacular aquele vídeo. Então é isso, Paula. A diminuição do Estado não é apenas uma promessa de campanha eleitoral, mas é voltar, é entregar. Quanto menor o Estado, maior é o poder de decisão nas mãos do povo. E aí, Silvio, como é que você avalia aí essa pressão que Javier Milei está exercendo aí sobre o parlamento argentino, caso, né, os parlamentares recusem parte desse pacotão aí de medidas econômicas? Ele disse que deve fazer um referendo. E ele está certo, ele foi eleito com essa agenda numa votação muito expressiva, uma votação recorde. Isso significa que ele detém popularidade. E essas medidas precisam ser adotadas agora, no início do mandato dele. Depois vai ficar muito mais complicado conseguir qualquer tipo de apoio do Congresso. O Congresso, e ele não tem maioria no Congresso, nós já sabemos disso, ele sabe disso. Mas esse Congresso tende a ficar mais hostil com o tempo.
E ele mesmo alerta, porque tem esse perfil de franqueza, de falar abertamente as coisas. Congresso que pede suborno. Nós já vimos esse filme, mais de uma vez, inclusive. Presidentes que não têm a maioria do Congresso Nacional e arrumam alguma forma de comprar esse apoio. Teve uma época no Brasil, não muito longe, 2005, por exemplo, em que se comprava com cheque, que era sacado na boca do caixa, do Banco Rural, do BMG, tinha um carequinha que pagava por tudo isso, chamado Marcos Valério, tinha uma figura chamada José Dirceu, o presidente era o Lula. Teve outros caminhos também, nós já vimos muitos escândalos que passam pelas tais emendas parlamentares, que são ferramentas legítimas do orçamento. Sim, são legítimas, mas aí há toda a barganha e também a corrupção lá na ponta. Voltando para a Argentina, ele precisa adotar essas medidas agora. Muita gente, houve muita gritaria, por exemplo, na imprensa, na mídia, ontem, por causa da demissão, e essa demissão também tem que ser dita com muitas aspas, de 7 mil funcionários, as pessoas dizendo, olha, há uma demonização do funcionário público, isso não pode acontecer. Calma lá, eles são os chamados nhoques, como o próprio Milei disse, porque são pessoas que só aparecem no final do mês para receber o salário. Isso é um termo conhecidíssimo, não só lá, aqui no Brasil também. Em determinados lugares é uma expressão utilizada para funcionários públicos, que são gafanhotos, eles só existem na folha de pagamento. Eles não aparecem de fato. O Congresso Nacional está cheio, mas o Executivo também tem. Então é preciso cortar essa gordura da máquina estatal, porque isso é dinheiro jogado fora. Se pegar o salário de todo esse pessoal, mais os penduricalhos que a carreira, né, que o funcionalismo público permite, todas as regalias, quantas creches não podemos construir? Lá na Argentina ou aqui no Brasil? Eu estou fazendo esse paralelo com o Brasil porque durante os últimos anos a Argentina foi governada pelo kirchnerismo, que é o braço mais perto dessa esquerda que hoje administra o Brasil, do PT. Tem um braço da companheirada. Então, o Milei está certo, todo o pensamento liberal deve passar por isso. Nós tivemos, por exemplo, o anúncio aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas mandou cortar também comissionados. E muita gente disse, mas ele está demitindo o funcionário público, os sindicatos saem gritando por aí. Não, é gente que não existe, é cargo desocupado, é vaga aberta, mas onerosa. Isso custa para o Estado. Então, esse é o único caminho. Não com 38, 40 ministérios para a CUT. Aí de jeito nenhum. E aí tanto faz, se é no Brasil ou na Argentina. E aí, Augusto, como é que você avalia essa alternativa aí de Javier Milei de fazer um plebiscito? Lembrando que a maioria hoje no Congresso é de peronistas, né? O partido de Milei saiu de 3 para 38 cadeiras, mas ainda assim o peronismo é maioria no Congresso argentino. Olha, acho que o Milei está agindo corretamente em todos os sentidos. Do ponto de vista político, está correto, porque é nos primeiros 100 dias que um governante honesto coloca em prática as ideias mais impopulares ou menos populares que ele propôs e que são necessárias. Ele foi muito franco durante a campanha. Ele disse que as medidas iriam piorar a situação antes que ela começasse a melhorar. Isso é necessário. Você está já tirando a gordura da máquina pública, que na Argentina é comparável à da brasileira. Aqui, o ministro Paulo Guedes atribuía boa parte do bom desempenho financeiro do Brasil, das contas do Brasil, durante o governo Bolsonaro, à não contratação de substitutos para o funcionário público que se aposentava. Como a informatização do serviço público permite que se trabalhe com menos gente, ele se limitava a não substituir. Com isso, ele conseguiu dinheiro, por exemplo, para socorrer as prefeituras durante a pandemia. Se gastaram mal, aí já é outro problema. Se roubaram, é outro problema. Agora, ele está fazendo certinho, no tempo certo, e o povo que o elegeu, os eleitores argentinos que garantiram a sua vitória, tende agora a pressionar o Congresso para que não tente o Congresso fazer com que seja cumprido o programa perdedor,
que é a gastança generalizada, tá? É a gordura determinada por sindicatos, pelo empreguismo, né? pelo Estado argentino, que é historicamente o pai patrão, contrata todo mundo. E isso precisa acabar. Foi o que o Milei prometeu, foi eleito também por isso e está cumprindo. Antes que venha o plebiscito, eu acho que a pressão popular dos que o elegeram pode induzir o Congresso a parar de pedir dinheiro e a trabalhar direito.